Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos então dar continuidade aqui no nosso culto, né? E agora meditar um pouco na palavra de Deus, no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 18, dando sequência ao nosso estudo aí. Nós vamos trabalhar um pouco aí esse texto, né, da parábola da ovelha perdida. Mateus 18, a partir do verso 10. Vamos ler dos versos 10 ao 14. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos. Consagramos ao Senhor esse momento, que o Senhor possa falar conosco de forma pessoal, íntima, ministrar o nosso coração de forma sobrenatural pelo poder do teu Santo Espírito. Repreendemos todo e qualquer impedimento, ministração contrária, e que eu seja apenas um instrumento, Senhor, limpo, desobstruído, nas tuas mãos, e para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. No texto, né, esse texto de hoje aí, a parábola da ovelha perdida, que nós vamos trabalhar. No texto que estudamos na semana passada, é importante a gente, né, relembrar e pontuar aqui que esse texto de hoje ele é a sequência do que trabalhamos na semana passada. Jesus, naquele texto anterior, e a ministração, caso você queira assistir, está lá no YouTube da Lagoinha Caiçara, amém? Mas no texto que nós trabalhamos, portanto, na semana passada, Jesus ele vai ensinar a respeito da humildade, né? Sobre a necessidade de nos convertermos e nos tornarmos como uma criança. Uma criança no sentido, né, que no que diz respeito à sua relação com os seus pais ali, aonde ela deposita, né, a sua total dependência e confiança nos seus pais. Então, Jesus ele nos ensina que somente quem se humilha, né, e se torna como uma criança, se coloca em uma posição de total dependência e confiança na obra de Jesus Cristo. Amém? Como suficiente para te salvar. Somente essas pessoas poderão entrar no reino de Deus. Jesus também, né, ele nos ensinou por intermédio do texto que trabalhamos na semana passada e nos ensina, é claro, sobre a nossa consciência enquanto corpo de Cristo, família de Deus que nós somos, quando ele fala a respeito da responsabilidade que nós temos de não sermos pedra de tropeço, de escândalo, né, na vida dos nossos irmãos, que as nossas atitudes, enfim, que a nossa vida, o nosso testemunho não sirva em momento algum de tropeço, para que nenhum dos nossos irmãos venham cair em tentação, em algum pecado. Nós vamos ver também que Jesus ele vai tratar e vai ensinar, né, sobre a realidade que a nossa caminhada cristã, ela é para ser vivida de forma radical, amém? E não radical no sentido pejorativo da palavra, né? Não no sentido daquele extremista religioso, aquela pessoa intolerante, chata, mas radical, né? No sentido que nós devemos ser radicais no que diz respeito ao pecado.
Jesus ele vai falar: se a sua mão, né, o seu pé, os seus olhos te levam a pecar, arranca esses órgãos, porque é melhor você entrar na vida, né, faltando um olho, faltando um pé ou uma mão, do que você ir para o inferno com todos eles. E Jesus, como nós falamos, ele não está falando de forma alguma, literalmente, que nós devemos mutilar nenhum dos nossos órgãos, né, nenhuma parte do nosso corpo. Mas o que ele está nos ensinando é que não existe meio termo, amém? Que nós precisamos ser radicais com o pecado. Pecado é pecado e ponto final. E nós precisamos nos abster, né, de todas essas coisas, diferente do que muito tenta se relativizar nos dias de hoje em relação à palavra de Deus, em relação aos mandamentos de Deus, né? O que Jesus está nos ensinando ali é que nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que tem nos levado a pecar, ou que pode, de alguma forma, ainda que nos seja lícito, né, ou algum pecado, alguma atitude nossa que pode nos levar também a servir como tropeço na vida dos nossos irmãos. E falamos também, conversamos um pouco, que o fundamento de tudo isso é o amor, o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo, aos nossos irmãos em Cristo. Amém? E a partir de agora, no verso 10, nós vamos ver, e também nos textos ainda desse capítulo 18, que vamos trabalhar nas próximas semanas, Jesus ele vai nos trazer alguns ensinamentos práticos, amém? De como nós devemos, né? O que nós podemos fazer para cuidar uns dos outros, da nossa família, amém? Dos nossos irmãos em Cristo, de cada um dos pequeninos de Deus. E agora ele vai nos ensinar também algumas coisas por intermédio da parábola da ovelha perdida, que é o texto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Amém? Primeira parte, então, vamos ler aí os versos 10 e 11 mais uma vez, né? Palavras de Jesus para nós, que diz o seguinte: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, meus irmãos, né, a primeira coisa aqui que nós vemos é que Jesus ele traz um alerta: cuidado para não desprezarem, né, um só desses pequeninos. E esses pequeninos aqui que Jesus está tratando, essa palavra, ela traz, né, o significado, o sentido de filhos. Amém? Esses pequeninos aqui que Jesus se refere são exatamente aquelas pessoas que nós trabalhamos no texto da semana passada, que se tornaram como crianças, ou seja, que se humilharam, amém, diante de Deus, diante do Pai Celestial, né? Reconheceram a necessidade de perdão pelos seus pecados, a sua condição de pecadores, e depositaram em Deus, né, a sua confiança na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua total dependência e confiança como suficiente para os perdoar, para perdoar os seus pecados, reconciliar com Deus, e pela fé se tornaram filhos de Deus. Então esses pequeninos aqui que o texto de Mateus 18, capítulo 10, está se referindo nessas palavras de Jesus, diz respeito a todos nós que pela fé em Jesus Cristo, né, fomos feitos filhos de Deus. Amém? Então, está se referindo a toda a sua igreja. Amém? E o texto vai falar: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, um só desses meus filhos, dos meus filhinhos. E essa palavra desprezar também, originalmente, ela tem o significado de ter em baixo conceito, menosprezar, desdenhar. Amém? E nós vemos que Jesus, ele traz aqui uma ordem, amém? Um mandamento, ele enfatiza, ele diz: cuidado, estejam atentos, amém?
tenham cuidado, estejam alertas para que vocês não desprezem nenhum dos meus filhos. Então, esse desprezar aqui, que nós vamos entender, né, melhor o que o texto está querendo nos dizer. Quando a gente cai nesse erro, né, nós estamos na prática do pecado, estamos pecando, porque Deus ele deixa claro aqui para nós que a vontade dele é que a gente não despreze nenhum dos seus filhos. Amém? Em outras palavras, Jesus ele está querendo dizer para nós: tenham cuidado, estejam alertas para que vocês não desprezem, né? Não menosprezem, não desdenham, não coloquem em um baixo conceito, ou seja, não se julguem superiores ou melhores, que vocês não façam nenhuma diferenciação entre vocês e qualquer um dos meus pequeninos, dos meus filhos. Amém? Não menosprezem, não se achem melhor, superior. Não faça nenhum tipo de distinção entre nenhum dos meus pequeninos. Tenham cuidado para que isso não seja uma realidade na sua vida. Amém? E trazendo aqui já, né, uma reflexão, uma aplicação prática para as nossas vidas com esse ensinamento de Jesus. Em outras palavras, Jesus também está dizendo, isso é normal, como nós vamos ver aqui, no mundo. Amém? Mas entre vocês, meus filhos, esse tipo de prática, esse tipo de atitude não deve acontecer. Amém? Nós vemos, por exemplo, aí, né, trazendo para os nossos dias também, é claro, que o padrão no qual, né, se mede o valor das pessoas no mundo está muitas vezes relacionado à quantidade de dinheiro que a pessoa tem, de bens materiais, de diplomas que essas pessoas possuem, amém? Da condição social que a pessoa se encontra e coisas semelhantes a isso, e não necessariamente aqui eu estou falando que haja nenhum problema em se ter dinheiro, posses, diplomas, estudar, nada disso, né? Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas que se encontram nessas condições se julgam superiores, melhores que os outros, né, pautados exatamente nesse tipo de pensamento, e elas se julgam melhores, superiores, e desprezam e desdenham das outras pessoas. Amém? E isso, infelizmente, é muito comum nos nossos dias. Amém, meus amados? Eu não me lembro exatamente quem ou aonde que eu ouvi essa história, e também não me lembro exatamente em qual cidade que foi, mas eu me lembro que isso é uma história verídica, né? Um rapaz do interior, um jovem, não tão jovem, né? Enfim, da minha idade talvez, mais ou menos, do interior de uma cidade simples e, consequentemente, uma pessoa muito simples, né? Na sua forma de vestir, na sua forma de falar, mas um fazendeiro com uma condição financeira boa, e como eu disse, eu não me lembro exatamente da história, mas eu estou aqui contando, né, para que os irmãos entendam. Ele foi numa concessionária dessa aí, chique, para poder comprar uma caminhonete, amém? Com uma mochila nas costas, uma bolsa pendurada, e aquelas pessoas bateram o olho naquele jovem, né, naquela talvez ali de chinela havaiana, com a calça, né, suja, rasgada, talvez, enfim, uma pessoa simples no seu modo de vestir, de falar, de tratar, e eles falaram, nossa, que saco, vou lá atender esse jovem, e muitos não quiseram ir atender, um dos vendedores foi, né, e atendeu ele e tal, e ele foi comprar, se não me engano, uma caminhonete Frontier, dessas aí, né, caríssimas e tal, e no final das contas, quando o vendedor perguntou como é que você vai pagar e tal, algum financiamento, alguma coisa nesse sentido, ele tá assim, não, eu vou pagar à vista. Ah, então nós vamos fazer uma transferência bancária? Não, eu trouxe o dinheiro todo aqui, e aí aquele jovem jogou a bolsa ali de dinheiro na mesa e tava ali os, sei lá, 100 e tantos mil reais em dinheiro na frente daquele rapaz, ele assustou, né, mas enfim,
O que eu quero dizer com isso? Talvez aqueles vendedores ali, assim como muitas vezes nós também, não somente as pessoas que se encontram nessa posição, mas nós também julgamos muitas vezes que a pessoa ela é superior porque ela tem um carro talvez melhor. Não caia nesse engano. Aqueles vendedores talvez deixaram de fazer a melhor venda do mês deles ali, porque eles desprezaram, né, aquele jovem que entrou naquela loja. Não caia, meu irmão, nesse engano. Amém? Não julgue ninguém superior ou inferior a você. Não ache, porque essa nossa sociedade hoje aí, né, extremamente capitalista, enfim, nos ensina muito a respeito disso, que se você comprar um iPhone, sei lá em qual número que tá, ou um carro do ano, ou uma casa chique, né, num bairro aí de melhor qualificação, enfim, nada disso vai tornar você melhor ou superior do que ninguém. E como eu disse, não necessariamente tem problema nenhum. Você pode ter uma excelente casa, um excelente carro, um telefone novo, mas entenda que nada vai fazer você melhor do que ninguém. Amém? Todos nós somos iguais. Às vezes nos esquecemos e precisamos continuamente nos lembrar, meus amados, que nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? Todos nós somos pecadores miseráveis e estávamos condenados a viver eternamente distantes, separados de Deus. Amém? Nós estávamos debaixo da sua ira. Amém? Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o qual ele nos amou. A Bíblia diz que todos estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos amou. E na pessoa do teu filho Jesus, ele veio, ele se fez carne, morreu a nossa morte, pagou o preço pelos nossos pecados. E por esse motivo, nós nos tornamos filhos de Deus. Não porque existe nada de bom ou melhor do que em qualquer outra pessoa em nós, mas pela sua graça, pela sua misericórdia e por amor dele para conosco. Não existe motivo nenhum, amém, para nos acharmos melhores do que nenhum dos nossos irmãos em Cristo e qualquer outra pessoa. Deixa sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 18, Tiago capítulo 2. Nós vamos ler um texto lá de Tiago, capítulo 2. Amém? Tiago, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenado pela lei como transgressores. Amém?
Então é exatamente a respeito disso aqui que nós estamos falando, que que o apóstolo Tiago está exortando, está trazendo um alerta, que a palavra de Deus, que Deus está trazendo um alerta para nós. Amém? Que muitas vezes, né, nós desprezamos, né, os nossos irmãos, nós desdenhamos dos nossos irmãos, nós colocamos os nossos irmãos, algum dos nossos irmãos em uma posição inferior, nos julgamos ou julgamos alguém superior a eles, com os mesmos padrões estabelecidos pelo mundo, pela posição social, pelas riquezas, bens materiais, diplomas e essas coisas. Amém? Mas muitas vezes também, meus irmãos, nós julgamos os nossos irmãos trazendo talvez ainda mais para um contexto, né, de dentro da igreja, da comunidade da fé ali, do corpo, da família de Deus, amém? E esse deveria ser o pensamento, que nós somos uma família, nós julgamos, né, nós desprezamos os nossos irmãos, nós nos julgamos superiores aos nossos irmãos, porque julgamos que a nossa teologia, por exemplo, é melhor do que a teologia deles. Amém? Porque julgamos que a nossa doutrina, se é que existe alguma doutrina humana que deve ser seguida, amém? Mas julgamos que a nossa doutrina é melhor do que a doutrina do nosso irmão, da igreja, né? Da comunidade de fé ali do nosso irmão. Amém? Muitas vezes nós nos julgamos superiores e desprezamos os nossos irmãos, um dos pequeninos e filhos de Deus como nós, alcançados não pelo nosso mérito, merecimento, mas pela graça, misericórdia e amor de Deus para conosco. Desprezamos os nossos irmãos, amém? Por eles serem de uma determinada denominação, amém? Diferente da nossa. Nos julgamos superiores a eles. Desdenhamos, menosprezamos os nossos irmãos em Cristo por esses motivos. Desprezamos os nossos irmãos porque a forma deles, talvez, de cultuarem a Deus é mais ou menos barulhenta do que a nossa, e por ser diferente nos julgamos melhores, sim ou não? Muitas vezes desprezamos os nossos irmãos por isso. Muitas vezes menosprezamos os nossos irmãos porque o prédio, o edifício aonde eles se reúnem enquanto igreja é num bairro mais simples, numa construção mais humilde, mais simples, e nos julgamos melhores, superiores, desprezamos os filhinhos de Deus por esses motivos. Amém? Jesus está falando, no mundo isso pode ser normal, mas entre vocês não, meus filhos. Cuidado para que não desprezem um só desses pequeninos entre vocês, meus filhos. Isso não deve existir. Amém? Ainda no capítulo 18, verso 10 de Mateus diz: pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do Pai Celeste. Amém? Vamos entender melhor um pouco do que esse texto está querendo dizer. Deixa aberta a sua Bíblia aí em Mateus 18 e corre lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, amém, meus irmãos? Capítulo 1. Se você já achou, dá um glória a Deus aí no seu lugar, na sua casa. Amém? Hebreus, capítulo 1, diz o seguinte, no verso 14, perdão. Hebreus 1:14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, enviados, espíritos ministradores, todos os anjos de Deus são.
amém? Enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, todos os pequeninos, todos os filhos de Deus. Amém? Essa palavra anjos, ela tem originalmente também o seu significado de embaixador, de mensageiro de Deus. Amém? A Bíblia, ela vai se referir, né, muitas vezes como os anjos de Deus, enviados por Deus. Enfim, a Bíblia, meus irmãos, né, não é isso que esse texto está dizendo, e a Bíblia, de forma geral, ela não nos dá respaldo para a gente poder, diferente do que muitas pessoas creem e que fomos, talvez nós também, ensinados em algum momento da nossa vida, a Bíblia, aqui e de forma geral, ela não nos dá respaldo, amém? Para afirmarmos que existe um anjo da guarda para cada um de nós, os filhos de Deus específico. Amém? Que a Bíblia não nos dá respaldo para afirmar que existe um anjo da guarda para cada um, específico para cada um dos seus pequeninos, dos seus filhos. Amém? E nem tampouco a Bíblia também, ela nos ensina, nos dá respaldo, amém? E nos diz que nós devemos orar para os anjos, orar aos anjos. Amém? Nós vemos aí a oração do anjo da guarda, oração não, em momento algum a Bíblia nos ensina isso. O que esse texto ele está querendo dizer para nós, né, quando ele diz, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celestial. Está querendo dizer para nós, de certa forma, assim, né, os anjos não tiram os olhos de Deus continuamente para que eles não percam nenhuma instrução de Deus sobre alguma tarefa, amém? Que devem fazer em favor dos seus filhos, porque os anjos, todos eles, o exército de anjos do Senhor, eles são espíritos ministradores para servir os seus filhos. Então eles ficam continuamente com os olhos voltados para Deus, para que eles possam receber a instrução de Deus e virem intervir e agir e nos servir, amém? Em servir em nosso favor. Nós não oramos aos anjos, nós oramos a Deus, e também por intermédio Deus envia os seus anjos para responder às nossas orações, para agir em nosso favor. Amém? Por exemplo, né, o salmista diz no Salmo 91, verso 11, porque aos seus anjos, ele, no caso Deus, dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Deus dá ordem ao anjo. Amém? Ou seja, os anjos respondem a Deus, não a nós. Eles estão à disposição de Deus para nos servir. Amém? E o que esse texto está querendo trazer para nós, o que Jesus está nos ensinando, nós cremos aqui dentro desse contexto, é que, assim como os anjos, amém? Eles estão ali com seus olhos voltados para Deus, continuamente disponíveis para ser instrumentos de Deus, para nos servir. Nós também. Jesus diz, tenham cuidado para não desprezar nenhum dos seus pequeninos, que assim como os anjos de Deus, nós estejamos continuamente também disponíveis, amém? Para sermos instrumentos de Deus, para servir, para cuidar dos nossos irmãos, para cuidarmos uns dos outros, amém? E aí o texto vai dizer no verso 11, o Filho do Homem não veio para salvar, o Filho do Homem veio, para salvar o que se havia perdido, ainda que esse verso 11 ele não esteja, né, nos principais manuscritos, acredita-se que ele não estava no texto original. Nós vamos ver, por exemplo, em Lucas 15, que é o texto correspondente a esse que nós estamos estudando aqui. Essa história está lá também em Lucas 15, a partir do verso 3,
nós vamos ver uma frase de Jesus muito parecida com essa, e talvez exatamente por esse motivo ela foi trazida, né, em uma tradução aí durante o decorrer da história aqui para Mateus também. Mas esse ensinamento aqui, independente dele estar ou não contido, talvez, e muitos acreditam que não, no texto, né, original de Mateus 18, esse verso 11, né, acreditam que ele não existe, ele é com certeza um ensinamento bíblico para nós, e dentro desse contexto aqui, nós entendemos que no seguinte sentido, aleluia, amém? O Filho do Homem veio para salvar o perdido, né? Foi por cada um de nós, em outras palavras, por cada um desses pequeninos que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz. Esse foi o propósito pelo qual Deus se fez carne na pessoa de Jesus e morreu naquela cruz. E esse é o motivo, o propósito pelo qual ele veio. Então, por esse motivo, porque Jesus morreu por cada um dos seus filhos, de igual forma, nós também não devemos desprezar, né, menosprezar, desdenhar, fazer nenhum tipo de parcialidade entre nenhum de nós, os irmãos, os membros da família de Deus, os pequeninos, os seus filhos. Amém? E aí, agora, vamos para o verso 12, vamos ler até o 14 de Mateus 18. Mais uma vez, o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com a ovelha do que com as 99 que se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Amém? Jesus, ele vai então aqui agora, né, por meio dessa parábola da ovelha perdida, explicar tudo aquilo que nós já tratamos aqui nos versos 10 e 11. Amém? E aí ele vai usar aqui, né, uma figura de alguém, né, de um pastor ali que perde uma das suas... Ele tem um rebanho de 100 ovelhas e uma dessas 100 ovelhas se perdem e ele vai atrás dessa única ovelha perdida, né, e traz ela de volta. Então ele vai usar aqui essa figura, né, de pastores, e os judeus, por serem ali naquele contexto da época, né, uma sociedade, né, basicamente agrícola, eles estavam, os judeus, muito familiarizados com essa profissão ali, né, de pastor e tudo que dizia respeito ao dia a dia ali da vida de um pastor de ovelha naquela época. Amém? E o texto, ele vai dizer então, como nós falamos, portanto, que ele estava lá com um rebanho, nesse caso aqui, de 100 ovelhas. Em algum momento, aquele pastor, aquele homem, aquele dono, enfim, daquelas ovelhas ali, percebeu, identificou que uma dessas 100 ovelhas se perdeu, se afastou do rebanho. Amém? E aí ele vai lá e deixa aquelas 99 ovelhas ali guardadas e vai em busca dessa ovelha que se perdeu. Amém? E muitas vezes, né, para ele ir, demorava muito tempo, ele enfrentava muitas dificuldades, subia, descia ali, morros, planícies, sei lá, né, tinha muitos buracos, enfim, eles enfrentavam muitos perigos, muitas dificuldades, até mesmo de serem atacados por outros animais, para poderem ir atrás dessa única ovelha que se perdeu, mas ainda assim eles iam. E muitas vezes aquela ovelha estava cansada, machucada, ferida, e aquele pastor tinha que voltar todo esse caminho, enfrentando as mesmas dificuldades, com essa ovelha no seu colo, nas suas costas, no seu ombro. Amém? Ele cuidava e tratava das feridas dessa ovelha e trazia ela de volta até o convívio ali do rebanho, juntamente com as outras 99 ovelhas. E trazendo talvez aí uma ilustração para a gente compreender um pouco mais, né, do que Jesus está falando aí. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, né, com a Cris, com a minha esposa, a Júlia, a Esther, minhas filhas,
e aí de repente a Estherzinha ela começa a passar mal, ela fica doente, amém? E aí eu vou pegar ela, eu vou deixar a Cris aqui, por exemplo, a Júlia, e vou levar ela até um hospital, vou ficar do lado dela, vou com ela, vou cuidar dela, vou fazer todo o necessário para que ela seja, né, plenamente restabelecida na sua saúde, amém? E vou trazer ela depois de volta para minha casa, para o convívio da nossa família, amém? Por quê? Porque eu amo a minha filha, amém? Ainda que tudo isso vai demandar esforço, trabalho, dedicação, sacrifício, porque eu amo, porque ela é parte da minha família, eu faço tudo isso, depois trago ela de volta, amém? E pensando, né, em tudo isso, nós vemos e aprendemos a partir dessa história e cremos que, a respeito disso também que Jesus está querendo nos ensinar, que cada uma das ovelhas do nosso bom pastor Jesus Cristo, né, cada um dos pequeninos de Deus, dos seus filhos, né, ele tem igual valor para Deus. Como eu disse, Jesus morreu igualmente, derramou o seu precioso sangue por cada um dos seus filhos de forma igual. Deus ama a todos os seus filhos, amém? De igual maneira, sem nenhuma distinção. Deus ama a cada um de nós, os seus filhos, individualmente, da mesma forma como ele ama todos os outros. Todos nós, os pequeninos de Deus, nenhum de nós mais ou menos, somos alvos igualmente do amor de Deus. E semelhantemente nós não devemos fazer, portanto, meus irmãos, nenhum tipo de distinção. Assim como Deus não o faz, né, entre nenhum dos nossos irmãos em Cristo e nenhuma outra pessoa. Jesus está falando, não despreze, não menospreze, não desdenham, não se achem superiores. Não permita que haja nenhum tipo de parcialidade entre vocês, meus filhos. Nós não podemos ter esse tipo de atitude, de fazer essa distinção, é pecado. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja de Cristo, ela é uma igreja só. Jesus não vai voltar, como a gente fala aqui continuamente, para buscar a Igreja Batista da Lagoinha, os neopentecostais, os presbiterianos. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que se converteram e se tornaram como crianças, que se humilharam diante de Deus, reconheceram a sua condição de pecadores e colocaram a sua total dependência e confiança na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário como suficiente para lhes perdoar, para lhes reconciliar com Deus, para lhes salvar, dar a vida eterna, que receberam pela fé em Cristo Jesus a salvação. Jesus vai voltar para buscar aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, não nenhuma placa de igreja, mas ele vai voltar para buscar a sua família, os seus pequeninos, os seus filhos, povos de todas as tribos, línguas e nações. E nós precisamos respeitar as diferenças, nenhum filho é igual ao outro. Mas não é por esse motivo que temos que fazer nenhum tipo de divisão. Não é por isso que deve existir nenhum tipo de parcialidade entre nós. Somos apenas diferentes, mas todos pecadores que fomos alcançados pela graça, pela misericórdia e pelo amor do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa também que nós vemos aqui é que Deus ele está disposto a ir atrás de uma única ovelha perdida. Aquele pastor ali da parábola, da ilustração que Jesus usa.
Amém? Ainda que, como nós falamos, aquilo demandasse esforço, aquilo dava trabalho, exigia dele sacrifício, ele corria riscos. Aquele homem, aquele pastor, ele ia em busca daquela única ovelha em meio de 100 ovelhas perdidas. Ele ia atrás dessa ovelha. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, e aplicamos, eu entendo, nas nossas vidas, que as pessoas, elas não são descartáveis. Amém? As pessoas, elas não são descartáveis. São filhinhos, pequeninos de Deus. Nós temos a tendência de sermos impacientes e intolerantes. Amém? Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Mas a primeira dificuldade que se apresenta muitas vezes com um irmão, amém? O primeiro pecado ali, né, o tropeço do nosso irmão, muitas vezes, a primeira dificuldade, nós rotulamos, nós deixamos de lado, nós menosprezamos, desdenhamos, descartamos esse nosso irmão. Eu fico pensando, meus irmãos, imagina se Deus agisse assim conosco. Toda vez que nós pecássemos, que fizéssemos algo que entristece o coração dele, que desagrada a ele, meus amados irmãos e irmãs, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus, ele veio até nós e ele continua vindo até nós todos os dias. Aquele irmão, aquela irmã em Cristo Jesus, que você sabe que se afastou do rebanho, que está distante, que tem muito tempo que você não vê na célula, por exemplo, na igreja, ou algum amigo, algum familiar que está passando, você sabe, por alguma dificuldade. Não despreze, não desprezemos essas pessoas, não deixemos elas de lado, não nos coloquemos em uma posição de superior a elas, mas ainda que isso sim vai demandar esforço, dá trabalho, meus irmãos. Exige de nós, como daquele pastor, sacrifício, lágrimas muitas vezes, mas que a gente possa ter essa mesma disposição que Deus tem e possamos ir até essas pessoas. Amém? E sermos instrumentos de Deus na vida delas. E assim como aquele pastor, se necessário for, pegar no colo, carregar essa pessoa, limpar as suas feridas, tirar os carrapichos. Amém? E o texto vai dizer, para finalizar, da mesma forma, verso 14, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Amém? O Pai de vocês, Deus que está nos céus, ele não deseja que nenhum dos seus filhos se perca. Esse se perca aqui não é nem tanto no sentido de se perderem, de irem para um lugar de separação de Deus, de condenação eterna, mas é mais no sentido de como uma ovelha que se afasta do aprisco e se afasta do rebanho. Amém? Deus não deseja que nenhum de nós nos afastemos, por exemplo, do rebanho, amém? E soframos e venhamos a nos machucar. É mais nesse sentido. Deus não deseja que nenhum dos seus pequeninos sofra, amém? Se machuque, se perca nesse sentido. É como aquela ilustração, né, que a gente sabe da leoa caçando ali. Ela fica na espreita ali, por exemplo. E aí, quando um animal ele se afasta do bando, né? No caso, se for uma ovelha do rebanho ali, amém? Ela fica mais vulnerável. E é nesse momento que a leoa vai lá e caça, e mata, e machuca, e faz com que aquela ovelha sofra. É nesse sentido. Amém? A Bíblia fala que o diabo, ele fica ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. É mais arriscado. Então, que nós tenhamos o cuidado uns com os outros, como uma família que nós somos em Deus, de não desprezarmos nenhum dos nossos irmãos. E se necessário for, irmos
Amém? Até aquele que se afastou e carregar e cuidar e ajudar. Amém? Para a gente concluir, nós somos a família de Deus. Nós somos os pequeninos, os filhos de Deus. Precisamos cuidar uns dos outros em amor. Talvez você já ouviu aquele ditado, né, que no final ou no momento de dificuldade é com a família que a gente pode contar, né? No final da vida, no momento de dificuldade, quem fica é a família. Amém? É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Nós somos a família de Deus e nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros, dos nossos irmãos, e proteger essa família e caminharmos juntos em comunhão, em unidade, em amor. Como nós falamos, por exemplo, na última semana, né? Não servindo de tropeço na vida dos nossos irmãos. Como conversamos um pouco mais aqui hoje, não desprezando, menosprezando ninguém, mas entendendo que todos nós, os filhos de Deus, somos alvos igualmente do amor de Deus. Deus não faz esse tipo de diferenciação, distinção que muitas vezes fazemos. Não existe em nenhum de nós, meus irmãos, nada melhor do que no outro. Tudo que nós temos e somos e recebemos de Deus é por graça, misericórdia e amor dele para conosco. Amém? Que nesses dias aí, por exemplo, de pandemia, procure os irmãos da igreja. Manda uma mensagem, liga para eles, se necessário for, faz uma visita. Vamos cuidar uns dos outros. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra. Que o Senhor possa vivificá-la, Pai, no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, viver tudo isso de forma real nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que não haja no nosso coração, entre nós, nenhum tipo de divisão, parcialidade, que nós não venhamos desprezar nenhum dos seus pequeninos, menosprezar, nos olhar, ó Deus, ou acharmos que somos superiores ou inferiores a ninguém. Que possamos entender que todos somos alvos do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, ó Deus, e que enquanto família nós possamos sim a cada dia, porque nos amamos, porque amamos o Senhor, cuidar uns dos outros, se necessário for, que a gente possa ir até os nossos irmãos e nos colocarmos e estarmos disponíveis como instrumentos de bênção do Senhor na vida deles, de cuidado, de amor. Em nome de Jesus, ó Deus, vivifica essa palavra, Espírito Santo, no nosso coração. E nos conceda, Deus, nós clamamos, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, condições de vivê-la de forma prática. Obrigado, Pai, por esse tempo, por essa palavra, por essa noite. Nós entregamos a Ti todo o louvor. Te agradecemos, Senhor Deus, e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Falta 6 segundos. Deus abençoe vocês. Espero vocês no domingo. Tchau, tchau. Um abraço.